nós estamos trabalhando dois contextos, a obra de Daniel, o profeta Daniel, e o Apocalipse de João. Nós já estudamos a parte do livro de Daniel, e agora nós estamos no Apocalipse de João. O Apocalipse de João, como todos nós sabemos, é uma obra muito complexa, com muitas metáforas, com muitas imagens, de difícil interpretação, e isso dá margem a que exista leituras diferentes para o mesmo objeto. Alguns estudiosos, tomando um determinado ponto da obra, faz uma leitura. Aí outros estudiosos, pegando o mesmo ponto, apresentam uma outra interpretação. Então, como o Evangelho e o Novo Testamento, ele não possui gabarito, ou seja, não tem uma única resposta certa, o que nós apresentamos aqui é uma leitura por um ponto de vista e, de repente, amanhã, ou mesmo hoje, alguém pode encontrar uma outra interpretação, porque é assim mesmo. Não está nada fechado em termos do entendimento do que essas passagens em profundidade representam. Então, nesse nosso estudo do Apocalipse, nós já passamos por algumas etapas dele e hoje a gente vai cumprir mais um pedaço dessa história. Então, nós já passamos pelas cartas, existe uma série de cartas, são 7 cartas, enviadas para as igrejas que localizavam-se ali na Ásia Menor. Em seguida, é oferecido um livro. João assiste uma reunião onde o Cordeiro apresenta-se como líder dessa reunião e um grupo de anciãos e de espíritos luminosos acompanham e chega um livro marcado com uma série de selos, o chamado Livro da Vida. Ele vem fechado com 7 lacres. E os lacres começam a ser abertos. Abriu-se o primeiro lacre e saiu um cavalo branco. Abriu-se o segundo lacre, saiu o cavalo vermelho. O cavalo primeiro, o cavalo branco, representa o poder. Outros dizem que representa o bem. Algumas interpretações chegam a dizer que é o anticristo. Tudo bem. A gente vai ter a chance de analisar quando ele voltar lá na frente. Então, o cavalo vermelho, que é a guerra, sai o cavalo negro, que é a fome, sai o cavalo amarelo, que é a morte. O cavalo negro também é interpretado como sendo o mercantilismo, o comércio. Então, quebra-se o quinto dos selos. O quinto selo é o selo em que aparece um conjunto de espíritos que já teriam dado o seu testemunho na Terra, teriam sido sacrificados pelos maus. O quinto selo é exatamente a possibilidade de nós vermos aqueles que foram mártires, que se apresentam nessa hora, e esses mártires, até comentamos isso no mês passado, eles têm uma postura assim não muito esperada, né? Que eles pedem vingança por aquilo que lhes aconteceu. E então abre-se o 6º selo. Bom, o 6º selo é um selo marcado por uma série de cataclismas. Acontece muitos problemas quando esse 6º selo é aberto. O texto do Apocalipse vai nos dizer que quando... São 7, hein? Só falta 1. Abriu o 7º selo. Quando quebrou o 7º selo, o sol, então, teria ficado negro, escuro, ou seja, o sol deixou de dar a sua luz e a escuridão se fez sobre a terra. E as estrelas caíram sobre a terra. Comentamos isso no nosso último encontro, dizendo que essa escuridão não é uma escuridão literal, o sol perder a luz não é literal, não é que o sol vai ficar escuro, mas é a escuridão no sentido da luz espiritual, período de escuridão, no sentido do entendimento do homem sobre a vida. Em seguida, as estrelas do céu caem sobre a terra,
E os estudiosos dizem que essas estrelas não são as estrelas físicas, porque as estrelas são maiores do que a Terra e, portanto, não dá para cair várias. É a Terra que cai na estrela pelo princípio da gravitação universal. Mas aqui a gente entende o sentido metafórico, as estrelas, que alguém poderia dizer, isso aí são os meteoros, os meteoritos caindo, uma chuva de meteoros sobre o planeta. O certo é que, na sequência desse texto, quando fala que as estrelas do céu caem sobre a terra e as potências ficam abaladas, tudo se move, tudo se modifica, o céu se enrola como se fosse um pergaminho. Vejam, gente, isso é tudo figurado. O céu não vai se enrolar como um pergaminho. É no sentido de que o que estamos acostumados a ver será completamente mudado. Os montes, como nós os conhecemos, serão removidos de seus lugares. Ou seja, tudo que nós temos como certo se tornará errado. Tudo aquilo que temos como verdade se tornará mentira. Os valores humanos estarão todos invertidos. Então, haverá, nesse período da quebra do sexto selo, a escuridão, a queda das estrelas. Os montes se movem de lugar. E para dar o sentido exatamente de que as estrelas representam o poder, a autoridade, as estrelas sempre estiveram ligadas à ideia de poder, de mando. Então, as estrelas caindo significa haverá uma queda da maneira como a sociedade se organiza. E aí, na sequência desse texto, no capítulo que estamos lendo, que é o capítulo 6, no item 15, o evangelista João diz assim: e os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo homem livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Querendo dizer que essa estrutura de poder, esse modelo como nós temos, ele fica completamente abalado na medida em que o sexto selo é aberto. O sexto selo representaria exatamente as convulsões sociais que nós enfrentaríamos durante o período da chamada transição planetária. Então, quando a gente tem aí essa possibilidade de encontrar essa informação, isso vai casar com o que está dito no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 18, quando fala que, na verdade, quando diz que haverá convulsões no planeta, Kardec diz, não serão convulsões geológicas, não são as entranhas do orbe que se sacodem, são as convulsões sociológicas do planeta. Ou ninguém percebeu que nós estamos vivendo um processo de convulsão dos valores que a sociedade tem como verdade? Então, o capítulo 6, que não tem nada a ver com o selo sexto, porque vários selos são abertos no capítulo 6, mas o capítulo 6 encerra com esse momento, no qual o sol fica negro, o céu se retira, as estrelas caem na terra e os poderosos, os homens de mando e os pobres também, todos se recolhem na caverna, se escondem com medo do que estava acontecendo, porque as potências do céu estariam todas abaladas. E aqui na sequência, entrando já no capítulo 7 do nosso texto, o texto vai dizer que João, depois que viu essas coisas, ele viu quatro anjos que estavam nos quatro cantos da terra. E aqui eu tenho uma pessoa conhecida minha que ela insiste que a terra não é redonda, porque Deus soprou nos quatro cantos da terra, tinham esses quatro espíritos. Então, se tem quatro cantos, não pode ser redondo, né? Porque se tem quatro cantos, então, evidentemente, ela tem que ser plana.
essa pessoa, ela tem uma visão assim muito literal da Bíblia, muito literal. E aqui fala que existiam espíritos nos 4 cantos da terra, ou seja, nos pontos cardeais, nos pontos todos, em todas as direções, se pudéssemos assim dizer. E na hora que isso está acontecendo, os ventos param e aparece um outro anjo, um 5º anjo. Esse anjo vem com uma espécie de um selo e ele chama os outros 4 anjos que estão parados nos 4 cantos da terra e dá a eles uma ordem para que eles não danifiquem a terra, para que não danifiquem o mar, nem as árvores, ou seja, que o planeta, em termos de natureza, seja reservado, preservado, mas que, de repente, uma série de fenômenos aconteçam no planeta até que eles tenham conseguido selar os 144 mil que são os chamados salvos. Isso aqui é uma coisa bastante controversa, né? Nesse ponto do texto do Apocalipse, é dito que o número de pessoas que serão salvas no Apocalipse, os que vão estar selados para serem protegidos, são em número de 144 mil. Isso, para algumas pessoas, pode levar, se for muito literal, a ideia da predestinação, ou seja, existem pessoas que já nasceram predestinadas à salvação, já se sabe que vão ser 144 mil, enquanto que há outras que já estão predestinadas à perdição, à condenação. E isso é um problema muito grave. Nós já tivemos no passado, logo no início da Reforma Protestante, algumas correntes religiosas que defendiam a predestinação do homem, dizendo que quando a criatura nascia, ela já vinha selada, se ela seria salva ou não. O que, de certa maneira, tiraria da criatura humana o livre-arbítrio. Então, não, o destino dos homens não está definido. Sim, mas se não está, por que fala 144 mil? Por que esse número assim, tão redondinho? 144 mil será o número daqueles que serão os selados, os que serão salvos, os que terão o selo do Cordeiro, para que sejam exatamente identificados na hora do juízo, para que sejam preservadas as suas condições de futuro. Esses 144 mil, conforme está descrito no texto, eles são, na verdade, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Judá. Então, 12 mil da tribo, 12 mil da tribo de Massa, da tribo de Isacar, da tribo de Zebulon. E aí ele vai descendo todas as tribos, mostrando que todas as 12 tribos de Judá estariam aqui representadas. Portanto, por essa leitura, que criam só os judeus, né? Ele está dizendo que os salvos são das tribos de Jacó. Então, se você não for judeu, você não está contado entre os que vão se salvar. É uma leitura, Laelder, que se a gente for fazer assim de maneira muito literal, ela vai levar a um raciocínio muito amargo, porque vai nos levar à sensação de que os que não são judeus não encontrarão a salvação. E isso é bem estranho, né? A Sandra, Jorge, a Sandra C.P. Silva faz a seguinte exposição. Ainda existem seitas que pregam a salvação dos 144 mil somente. Os outros herdarão a terra caso se convertam à sua religião. Acontece que esses 12 mil, Sandra, eles são
das 12 tribos. Das 12 tribos. O sentido que a gente pode tomar disso que está colocado no Apocalipse, a gente tem que entender que o Apocalipse foi colocado dentro de um cenário onde o cristianismo estava entregue nas mãos, fundamentalmente, dos judeus. Então, eles tinham muita visão de que eles eram, na verdade, o povo escolhido e que, se houvesse um processo de salvação, isso se passaria por dentro desse povo, né? Mas o que se quer dizer aqui é o seguinte: serão salvas as pessoas de todas as tribos. Todas as tribos. E serão salvos de todas as tribos do mesmo jeito. Que são 12 tribos vezes 12 mil. Então, é 12 mil de cada tribo. Não tem uma tribo privilegiada, não tem uma tribo com mais, não tem uma tribo com menos. E esse número 12, que a gente bem conhece, é um número muito marcado para a ideia da completude, da integralidade das coisas. Quando você quer falar que uma coisa está completa, dentro do judaísmo se fala 12, que é o número de patriarcas, que são 3, Abraão, Isaque e Jacó, vezes o número de matriarcas, que são 4, que são Sara, Rebeca, Lia e Raquel. Então, 3 vezes 4, 12. É por isso que o 12 representa as 12 tribos de Israel, são 12 discípulos de Jesus, são todo mundo tem muito 12, muito 12. E é interessante que quando Judas se suicida, fica 11, aí eles fazem uma reunião para escolher o 12º, para completar o colégio, como se tivesse que ter realmente 12. Diferente de um time de futebol que está completo com 11, o STF está completo com 11, mas o grupo de discípulos está completo com 12, né? Então, eles seriam ali colocados como 144 mil. Vejam como é que está literalmente no texto. Diz assim: diz aos anjos, para que não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as águas, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi dizer que o número dos servos, dos selados, era 144 mil, sendo de todas as tribos dos filhos de Israel. O que isso quer dizer é o seguinte: eles virão de todos os lugares, de forma igual, sem nenhuma tribo tenha predileção em relação às demais. Ok? E aqui nós vamos observar que existe uma mudança. Quem gosta de hebraico vai perceber uma mudança aqui, ó. Porque são 12 tribos, né? Mas os que tem aqui colocados, eles são diferentes, tá? Tem tribos que não estão aqui dentro. Vou fazer uma pausa para falar disso. Jacó teve 12 filhos. Não é isso, Flávio? Jacó teve 12 filhos homens, mas ele teve filhos com as escravas e teve filho com as esposas. Ele teve 4 esposas, 2 que eram irmãs e as servas dessas 2 irmãs. Teve 4 mulheres. Ele tem filhos com essas 4 mulheres. Ao todo, ele tem 12 filhos. Na nossa cabeça, seria assim: as 12 tribos de Israel, para as quais o território foi dividido, são os 12 filhos. É o lógico, né? Eu tenho 12 filhos, eu vou dar um pedacinho para cada um, mas não é. Tem um filho que não recebe nenhum pedaço, e tem um filho que recebe 2. É da região de Levi? Oi? É da tribo de Levi. A tribo de Levi não recebe nenhum pedaço. Eles não são herdeiros de terra. Exato. Não tem pedaço para eles. Uhum. Mas a tribo de José também não tem pedaço. Ele dá 2 pedaços para os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então, como eu tirei um, que é Levi, e botei 2, que eram os filhos de José, fecha 12. Então, os 12 filhos de José não são as 12 tribos de Israel. E quando você olha as 12 tribos de onde sairiam
os salvos, você vai ver que tem uma nova mudança. É 12 de novo, mas são outros 12. Porque nesses 12 estão os Levi, está José, estão os 2 filhos e tem outros filhos de José que não estão aqui, ó. Porque são Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, que é filho de José, Simeão, Jacó, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Tem 2 que não estão aqui citados. 2? Tem 2 que não foram citados aqui. Tem 2 filhos que não vai aparecer nessa lista. Que seria Ruben, Simeão, Levi e Judá. Judá não está aparecendo nessa série. Ah, está aqui, tribo de Judá. Judá é o primeiro logo. Então, Ruben, Simeão, Levi e Judá, que são filhos de Lia, estão todos contemplados. José e Benjamim, que também são filhos de Raquel, também estão contemplados. Isacar e Zebulon, que são os 2 filhos de Lia, também estão contemplados. E aqui ficam os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que colocados dentro desse texto vão fechar a conta dos 12. Então, existem umas mudanças aqui. Quando você olha esse... Sandra, Jacó teve filhas, mas as filhas não têm herança. Ele deve ter tido mais filhas do que o texto fala, mas ele tem uma filha que é citada no texto, chamada Diná. Ele teve uma filha chamada Diná. Mas ele deve ter tido outras, porque se ele teve 12 filhos, é provável que ele tenha tido outras filhas. Só que Diná é citada no texto porque ela tem um problema lá, de um conflito que ela tem, porque ela se apaixona por um príncipe vizinho. A gente fala príncipe, mas é um líder tribal. Uma liderança vizinha, e aí Jacó fica muito chateado, mas acaba aceitando o casamento, na condição de que todos se circuncidem. O rei desse lugar determina a circuncisão de todos os seus homens, e depois os filhos de Jacó, sem que o pai soubesse, invadem o acampamento no 3º dia, quando eles estão com febre, e matam todos os homens, inclusive o noivo. Bom, mas por isso que Diná aparece no texto, mas isso aí é uma outra história. Nós teríamos que fazer uma análise para ver o que aconteceu. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Gad não está aqui. Não, Gad está aqui. Gad e Aser. Aser está aqui. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Gad e Aser. Dan e Naftali. Dan, não estou vendo Dan. Não estou vendo Dan, mas estou vendo Naftali. Naftali está aqui. Bom, algumas mudanças aparecem nesse texto. O certo é que os 12 mil significaria que de todos os lugares nós teríamos representantes distintos. E ele diz que depois disso ele viu uma quantidade enorme de pessoas, incontável. Aparece uma multidão. Então, assim, são 144 mil os selados por Deus. Mas existia, depois desses 144 mil, uma quantidade enorme de pessoas trajando branco, de diversas tribos, lugares, línguas, povos diferentes, e que se apresentavam também pedindo a salvação para o Senhor que estava assentado no trono. E aí, nessa hora, eles prostram seus rostos pedindo para que o Senhor lhes conceda a salvação. E aí, então, aparece um ancião que, conversando com João, diz assim: quem são esses homens que estão aparecendo? Aí João diz: e eu que sei?
o senhor é que deve saber, eu não sei quem é. E aí esse ancião responde para ele: esses que você está vendo são os que suportaram a grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ele está dizendo o seguinte, que nesse momento em que aparece esse conjunto de espíritos, há uma grande leva de entidades que atravessaram a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o período que nós estamos vivendo, do período dessa convulsão social, desse processo de perturbação que a nossa sociedade experimenta nos dias atuais. E aí, nessa hora, ele vai dizer que esses homens, caso sejam aceitos, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais sofrerão nada de extremo. E aí aparece um texto que parece muito com o Livro dos Espíritos, diz assim: porque se assim for, o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia. Servirá de guia, Laisa. Servirá de guia para as fontes vivas de águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, ele está dizendo o seguinte, que se essas entidades forem acolhidas pelo Cordeiro, elas também serão contadas entre o número dos salvos, entre aqueles que serão também agraciados com a chamada salvação, e o Cordeiro lhes será guia. Diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo que Deus deu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Resposta: Jesus. Então, o sexto selo é o selo que fala dessas questões, dessas convulsões que o mundo vai sofrer para que aconteça o término de todas as coisas. Bom, agora vai vir o final. Agora é o sétimo selo. O capítulo 8º, que vai começar agora, o selo vai ser aberto. Então, se abriu o primeiro selo, saiu um cavalo, abriu o segundo, outro cavalo, o terceiro abriu outro cavalo, o quarto abriu, era outro cavalo, o quinto era aquele monte de gente pedindo, clamando para que Deus pudesse ouvi-los, e o sexto são os bem-aventurados, lá os 144 mil, e essa multidão de outros espíritos que se circundavam na expectativa de também serem beneficiados com a misericórdia do Cordeiro. O sexto selo foi aberto. Agora só tem um. Na hora que tirar o sétimo selo, acaba o mundo, tá? Porque é assim que funciona. O livro está fechado com 7 selos. Eu já abri 6, só falta um. Quando quebrar esse lacre, vai vir o final. Mas, para fazer suspense sobre esse final, tem uma mudança na história. Porque abriu o primeiro selo, abriu o segundo, abriu o terceiro, abriu o quarto, abriu o quinto, abriu o sexto, foi tudo bem. Quando for para o sétimo selo, não é igual aos outros, que abre o selo, acontece uma coisa e pronto, acabou. O sétimo selo, ele vai ser subdividido em trombetas. Então, o sétimo selo abre e 7 trombetas irão tocar. Toca a primeira trombeta, acontece uma desgraça. Toca a segunda, outra. Assim, até a última das trombetas. Com uma singularidade. Quando chegar na quinta trombeta, que ela tocar a quinta trombeta, os anjos vão dizer que a quinta trombeta, isso é interessante, porque o sexto selo foi uma série de desgraças, muita coisa ruim. E o sétimo também vai ser um monte de coisa ruim. Só que quando chegar a quinta trombeta, que você já acha que está tudo destruído, toca-se a quinta trombeta e eles dizem: este é o primeiro ai. O primeiro ai. Depois toca a sexta trombeta, que é o segundo ai. Para, enfim, tocar a última das trombetas, a sétima, que é o terceiro e último ai. Aí tudo termina. Aí vocês vão dizer assim: aí o livro do Apocalipse terminou? Não, aí vai começar tudo de novo. Ele abre o livro,
conta tudo isso, e depois que termina de abrir o livro, bem, agora eu vou contar a história como vai ser. Aí é que a história simbólica vai começar. A abertura dos selos tem muitas coisas interessantes, mas o mais assim vivaz dessa história do Apocalipse vai acontecer depois que o último selo for aberto. Quando a gente disser assim, acabou, agora eu vou contar de novo a história. Só que eu vou contar diferente. Aí a história não será contada mais com selos. A história será contada com personagens, com imagens, com quadros, com visões, com vidências, com símbolos. E a gente vai tentando decifrar esses símbolos, Paulo Witter, na medida em que a gente conseguir chegar mais perto dessa leitura. Então, neste exato momento, são 20h39 em Natal, e nós vamos agora abrir o 7º e último selo, que quando quebrar o selo, está todo mundo esperando acontecer alguma coisa. Aí, quando quebra o selo, sabe o que acontece? Nada. Nada. Os céus fazem silêncio por meia hora. É muita pressão psicológica, né? Os céus, Sirlei, vão fazer silêncio por meia hora. Essa meia hora aqui não é meia hora de relógio. É no seguinte sentido: há uma expectativa no mundo espiritual. Quebra-se o último ser, meu Deus. Agora não tem mais volta. Agora o barco desatracou do porto. Quebra-se o selo. Meia hora de silêncio. E depois dessa meia hora, 7 anjos aparecem. Cada um anjo com uma trombeta. Cada anjo vai tocar a sua trombeta. Então, cada anjo vai começar o seu processo de sinalização do que vai acontecer. O primeiro anjo, o primeiro dos anjos, vem e toca a sua trombeta. Tu, tu, tu. Quando ele toca a trombeta dele, o que vai acontecer? Houve nessa hora um terremoto, vozes, trombetas, barulhos, trovões acontecem. E aí o primeiro anjo toca e desce do céu uma saraivada de fogo, como se fosse um monte de rastros de fogo que desce sobre a terra e vai matar 1/3 da população que está em terra. Aí você vai pensar assim, meu Deus, então vai cair um monte de meteoro de uma vez só. Agora a gente vai realmente ficar numa situação muito difícil. Os estudiosos que trabalham o Apocalipse, eles dizem que esse 7º selo é uma guerra. O 7º selo é a representação de uma guerra da atualidade. Por quê? Porque o evangelista João não tinha como representar um bombardeio aéreo com uma saraivada de fogos descendo de um avião sobre uma sociedade. Vários canhões atirando seus mísseis e aquele rastro de mísseis descendo do céu sobre a terra. Como que você, vivendo no século I, como João vivia, iria representar essa imagem de ver ali o processo de descida dos céus de um monte de fogo que cairia sobre a humanidade? Ora, isso ele representa como se fosse uma saraiva de fogo misturada com sangue que cai sobre a terra e mata 1/3 de tudo aquilo que está na terra. Bom, esse 1/3 vai aparecer sempre, tá? Se vocês perceberem lá atrás, quando caiu uma estrela, ela matou 1/3. Sempre assim,
É sempre um terço, mata sempre um terço. E aqui também nós vamos ter essa situação. A primeira trombeta, uma chuva de fogo cai do céu na terra e destrói um terço das pessoas. Vamos imaginar que isso aqui seja uma representação simbólica de um fenômeno real de uma guerra que ele está antevendo. Ele está no século I, tendo uma evidência de uma guerra do século XX, do século XXI, sei lá, em que ele assiste uma saraivada descendo dos céus. Faz sentido o que eu estou dizendo? Na primeira trombeta do 7º selo, ele diz assim, ó. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde também foi queimada. Então, pode ser um vulcão? Pode. Só que, data vênia, um vulcão, ele acaba não sendo um episódio tão relevante como uma guerra mundial. Uma guerra mundial, ela seria realmente muito mais perceptível do ponto de vista da influência espiritual do que um vulcão que explodisse, porque um vulcão, por mais grave que ele seja, é um episódio vulcânico. Puf, explodiu. Mas uma guerra que afeta milhões de pessoas, eu fico imaginando se pudesse alguém ter uma antevisão da Segunda Guerra Mundial, com aquela quantidade de pessoas vivendo naquele processo de desespero durante a Segunda Guerra, como é que isso seria representado por uma pessoa que vivesse no século XX? Aí o segundo ano... São 7. São 7. Agora, já abrimos 6... Nós já abrimos 6 selos, abrimos o 7º selo, aí saíram 7 anjos com 7 trombetas. O primeiro tocou e aconteceu isso na terra. Agora o segundo. O segundo anjo toca a trombeta e foi lançada no mar. Agora não é mais na terra. Lançaram no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O vulcão explodiu, parte da erupção vulcânica caiu no mar. Agora, pode ser uma guerra, né? Você está tendo um ataque no mar. Você está assistindo uma batalha naval. Está acontecendo um treco dentro d'água e está jogando fogo, explosão, porque um homem do século I não tem condição de explicar uma guerra com uma arma de fogo. Ele não tem condição de explicar. Concordo. E aí ele diz o quê? Uma coisa como que um grande monte, uma bolona de fogo, caiu ardendo na água e matou um monte de gente. E aí ele diz que foi um terço do mar que morreu. E ele diz aqui que morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E se perdeu a terça parte das embarcações. Então, assim, esse um terço, você diga assim, olha, foi um bocado, tá? Não foi a maioria, mas foi um bocado. Então, o primeiro provoca uma saraiva de fogo na terra. O segundo provoca esse negócio grandão, esse monte inflamado, né, em fogo, que cai no mar. Aí vem a terceira. Bom, se um já jogou na terra e o outro já jogou no mar, acabou, não tem mais onde jogar, né? Mas tem. Aí vem o terceiro. O terceiro vai acertar Rondônia. E o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. Então, uma caiu em terra, uma foi para o mar, essa foi para o rio. Então, aqui, ó, vai cair uma estrela na fonte dos rios. E a fonte dos rios vai ficar amargosa. As águas vão ficar amargas.
E aqui tem uma coisa interessante. Essa estrela tem nome. Essa estrela se chama Absinto. Então, aqui ele está querendo mostrar que todos os espaços aonde o homem possa viver na Terra serão atacados. Depois ele vai atacar o céu. Então, aqui ele está fazendo o seguinte. Ele atacou a Terra, ele atacou o mar e agora atacou os rios. Mas o que eu quero destacar é o nome dessa estrela. A estrela se chama Absinto. Absinto. Absinto é uma planta que existe na região da Europa. Uma planta, ela não é muito alta e muito amarga. Essa planta, ela tem uma... Ela é utilizada para a produção de uma bebida, que é uma bebida muito forte, inclusive até proibida, né? É uma bebida até tida como uma coisa que não pode ser usada, porque o teor alcoólico dela é elevadíssimo. E, por esse motivo, as pessoas acabam lendo no absinto uma conexão com aquela bebida. Inclusive, todo filme do Drácula, a bebida que o Drácula bebe é absinto, uma bebida verde, que a pessoa bebe, tem tanto álcool que a pessoa até tem questão alucinógena, tanto tal teor alcoólico dela. Muito bem. Então, essa estrela que cai, ela tem o nome de absinto. É amargo. Amargo. Por quê? Porque absinto, que é uma planta, também representa sofrimento, amargor, tristeza, dor, desespero. Então, a estrela absinto caindo... Não, o absinto não chega a ser uma droga, ele é uma planta de onde se extrai uma substância para fazer, Angela Maria, a bebida absinto. Só que o teor alcoólico dela é muito alto. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o amargor, a dor, o sofrimento é a chegada do absinto. Existe, e aí, Elber, são as interpretações. É alucinógeno? Ah, muito bom. Ótimo. Que se some as informações. Obrigado, Cirlei. Existem algumas pessoas que dizem o seguinte, que o planeta que vai vir para levar o pessoal na transição planetária tem um nome. E o nome do planeta é Absinto. Por que absinto? Porque é sofrimento, dor, amargura, tristeza. A terra para onde as pessoas vão. Tem muita gente que chama o planeta para onde os migrados irão de planeta chupão, né? Não sei se aí no Nordeste usa essa expressão. Aqui no Norte é o que se usa. Já ouvi. Chama com esse nome. E tem uns que dizem, não, o nome não é esse, o nome é Absinto, porque está lá no Apocalipse, que é o planeta que vai aparecer. Então, eles dizem que... Eu tenho uma pergunta nessa sua informação. Sim. Mas um planeta, ele não fica preso a uma estrela? Como é que esse planeta vai se aproximar de nós? Segundo os entendidos, ele tem uma órbita elíptica. Ah, tá. Só que essa conversa não cabe, sabe por quê? Porque se ele tiver uma órbita elíptica a tal ponto de cruzar a Terra agora e voltar para a sua estrela, ele vai sentir tanto frio que ninguém vai sobreviver. Mas a conversa é essa, que o planeta vai passar perto, capturar. O professor Caruso poderia nos ajudar nessa. Caramba, o absinto aqui, segundo a MAVE, pode chegar até 90% de teor alcoólico. O cara bebe isso, quando ele sopra, acende. Meu Deus. Isso é bom. Hein, cara? Esse negócio é para botar álcool. O cara era melhor beber um álcool puro, né? Do que gastar o dinheiro para comprar o absinto. Meu Deus do céu. Então, olha só. Quando a gente percebe essa história desse planeta, aí o cara diz, não,
O planeta vai passar perto da Terra e vai capturar os espíritos e vai levar. Astronomicamente, isso não faz muito sentido, porque era muito lógico que a gente fosse para um outro sistema, para uma temperatura assemelhada à nossa, sei lá, que fosse um pouco diferente, mas que desse condição de sobrevivência. Um planeta para ter uma órbita elíptica a ponto de vir aqui pegar o povo e voltar para a sua estrela, meu amigo, vai ficar um gelo esse negócio. E o pior de tudo que a gente tem que levar em consideração que ele não só exerce influência no nosso planeta. Ele bagunça todo o sistema solar. E vai tirar todo mundo de órbita. Pois é. Vai todo mundo se chocar. Então, o mais lógico é o que a gente ouve de maneira mais frequente, que é um outro sistema e os espíritos são levados para esse outro sistema. Aí pronto, aí fica mais lógico. É uma outra ambiência com um padrão de vida assemelhado ao nosso para onde eles vão, né? Uhum. Então, vamos para frente. Vamos. Então, aqui eu só quero lembrar que já foram 3 trombetas, tá? São 7. 7. Já foram 3. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, já foi o mar, já foi a terra e já foi o rio. Então, agora vai para os céus. 4ª trombeta, vamos para o céu. O 4º anjo tocou a sua trombeta. E o que acontece quando o 4º anjo toca a sua trombeta? Foi ferida a 1/3 parte do sol. Então, 1/3 do sol se perdeu. 1/3 da lua, sempre é 1/3, sempre é 1/3. 1/3 da lua e a 1/3 parte das estrelas. Ou seja, existe um abalo no sol, na lua, nas estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, aí, nós estamos vendo, né, conforme o Lailton estava até colocando, a desconstrução progressiva da criação. Vamos em frente. Aí, quando acontece isso, o anjo que estava voando no céu manda um recado para nós. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Gente, é muito sofrimento. Essa grande tribulação é um negócio muito complicado, sabe? É por isso que as pessoas têm tanto medo do Apocalipse. Porque o quadro pintado nesse fenômeno aqui da abertura dos selos é bem dramático. Aí, olha só, são sete trombetas. 3 tocaram, 4 tocou agora. Então, está faltando 3 ainda. Então, esse 4º anjo que tocou a 4ª trombeta, não bastasse ele tirar 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, ele ainda vem dizer para nós assim: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda iriam tocar. E esse ai, ai, ai é o primeiro ai, segundo ai, terceiro ai, que vamos começar agora. Agora é que o negócio vai começar. E a gente entra para o capítulo 9. A gente entra para o capítulo 9. O capítulo 9 vai apresentar agora as últimas trombetas. A 5ª, a 6ª e a derradeira. Ok? Não sei se a gente vai conseguir ver a derradeira hoje, mas vamos lá. Nesse ponto da chamada 5ª trombeta, primeiro ai, quase não há divergência entre os estudiosos. Nesse sentido, aqui há uma convergência enorme dos estudiosos para esse único ponto. Você pode pegar Ellen Golden White, você pode pegar o Caibai Schutel, você pode pegar os diferentes intérpretes do Apocalipse. A 5ª trombeta, todo mundo diz que é a mesma coisa.
Eu vou ler a quinta trombeta. Eu vou ler. Vou ler rapidinho. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave sobre o poço do abismo. Então, um espírito que estava no mundo espiritual encarna sobre a terra e abre os porões do mundo espiritual inferior. Ok? Uma estrela que está no céu cai sobre a terra e abre os porões do abismo. Alguém desceu sobre o planeta e destravou o mundo espiritual inferior e abriu os porões do inferno. E uma quantidade imensa de entidades demoníacas desceram sobre o planeta. Abriu-se o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Agora vem a parte que todo mundo concorda que seja o mesmo objeto. E da fumaça vieram os gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões sobre a terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem às árvores algumas, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, ou seja, os 144 mil. E foi então lhes permitido que matassem, mas que por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de um escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Agora, uma parte interessante, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos emparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como se fossem rostos de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de muitos cavalos em combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. O que são os gafanhotos, Laelder? Os aviões. Os aviões. Não há divergência nesse ponto. As pessoas que estudam dizem, isso são aviões de batalha. Mas não são os aviões modernos de hoje. Não são os caças de hoje. Tem um jeitão de caças da Segunda Guerra Mundial, tá? Parece mais aquele aviãozinho com aquelas asinhas, com aquelas hélices que fazem aquele barulho danado, e você vê o piloto dentro da cabine, você vê a cabeça do piloto pilotando o avião. Então, aqui você vai perceber claramente os senhores da guerra abrindo os porões do inferno e a terra experimentando uma guerra mundial, um negócio qualquer. Tomara que seja que já passou, tá? Pela característica que está se vendo aí. Parece ser aquela que já foi. Porque se fosse uma de hoje, os caças não têm esse perfil. Eles não parecem mais com um escorpião. Os de antes pareciam. Além do que, dependendo do tipo, né, Jorge, do avião, eles tinham embaixo, eles tinham uma metralhadora que o cara ficava na cauda. Fogo. Ficava na cauda para atacar na traseira do avião. Quem viesse na e essa cauda aqui, que tinha um aguilhão na cauda que atirava nas pessoas. É exatamente isso. Eles iam por trás, ficava 2, um pilotando e um ia para trás. E ficava dando tiro do avião que estava. O piloto atirava para frente e o cara de costa para o piloto atirava para trás. Isso. Tentando não acertar a própria cauda, né? Exatamente. Porque se ele acertasse a própria cauda, aí adeus. E porque alguns eram mais baixinhos, né? Dependendo do tipo do avião, ele era mais baixinho, assim. O cara, né? Ficava embaixo, né? Isso, exatamente isso. Aqui nós estamos
eu não quero apavorar ninguém, mas essa já é a quinta trombeta. Só está faltando duas. Jorge, eu observei na sua colocação que você fala que foi aberto as furnas, né? E aqueles espíritos que estavam lá vieram para a Terra. A gente tem notícia de espíritos que estão encarnando como última oportunidade. Podia ser esse momento também, né? Não, mas é porque já foi... isso aqui vai acontecer de novo. Lá, acho que é o capítulo 17. No capítulo 17 vai dizer textualmente assim: e no final dos tempos convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás ainda vai ser solto. Por aqui foi só um senhor da guerra que desceu sobre o planeta e comandou essa guerra. E ele tem nome. Está aqui o nome dele. Esse espírito chama-se Abaddon. Abaddon. Eu não sou bom de hebraico, mas se eu não me engano, Adom com M é sangue. Teria que confirmar, mas acho que Adon com N é senhor. E Jorge, Adom com M, eu acho que é sangue. Jorge. Oi. Eu estou vendo aqui, na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como referência a um abismo sem fim, geralmente próximo ao Sheol. Sheol é o inferno. No Novo Testamento, em Apocalipse 9, um anjo chamado Abaddon é descrito como o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército de gafanhotos. Então, assim, lá em cima falou que uma estrela caiu, puf, e abriu o abismo, abriu um fosso lá, e aí os gafanhotos saíram e atormentaram as pessoas. E o nome desse cara é Abaddon. Ok? Então, imaginemos que se isso aí for a Segunda Guerra Mundial, um grande provocador da Segunda Guerra Mundial é esse aqui. Beleza? Esse é o primeiro ai, tá? Passamos o primeiro ai. Passado já é o primeiro ai, agora ainda faltam 2 ais. Toca o sexto anjo a sua trombeta. Tarantantã. E aí, quando ele troca a sua sexta trombeta, ele soltou 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates. E esses anjos vieram para matar a terça parte dos homens. Eles constituíram um exército de 200 milhões de homens e saem dali do rio Eufrates para combater o mundo. Eles usavam cavalos, que eram cavalos todos feitos com uma couraça de fogo e enxofre, e da cabeça do cavalo jogava bombas. E as bocas dele saía fogo, fumaça, enxofre. E esses cavalos atiravam pelas suas bocas, e as caudas também eram semelhantes a serpentes, e eles atacaram 1/3 da população do mundo. O rio Eufrates fica em que país, hein? Iraque. 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 Se a gente for pegar a literalidade aqui, ele está dizendo que vai ter aqui um conflito que vai partir do Iraque, tá? E vai ter gente pra caramba, que são 200 milhões de pessoas. Acho que nem tem isso de soldado no mundo, nem sei. Mas é um exército muito grande. 200 milhões de pessoas.
Meu pai, o Brasil quase todo. É o Brasil quase todo. É. O Brasil todo virou soldado. Bom, mas aqui vai haver esse processo e eles vão destruir tudo. Tudo. No finalzinho desse capítulo, ele diz assim, olha como diz o final. E os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver e nem podem andar, nem ouvir. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem de seus furtos. O que ele está dizendo é o seguinte, veio essa desgraça sobre a terra, que matou uma quantidade enorme de pessoas. Pode ser uma nuclear, né, Tayane? Tayane está colocando que pode ser uma nuclear isso aqui. Não sei. Eu não sei o que é. Eu só sei que tem um negócio aqui que acontece, que é muito grave. O Iraque tem bomba atômica, né? O Irã tem. O Iraque não sei se tem, mas o Irã tem. E aqui o que é interessante no trecho final disso é que houve essa desgraça toda, mas os que sobreviveram não se arrependeram de seus feitos. Os homens que sobreviveram não se arrependeram do que fazem, do que deixam de fazer, das suas adorações erradas. Igual o pessoal da Covid, que diz assim, mas a Covid vai mexer com a humanidade, vai deixar a humanidade diferente. Deixou não. Do jeito que era, nós somos. Ninguém mudou 1 milímetro. Ninguém disse assim, não, perdi meu pai, me tornei uma pessoa mais sensível. Não, perdi minha mãe, mudei meus objetivos de vida. O que aconteceu é que as pessoas ficaram mais depressivas, mais aflitas, mais ansiosas, mais doentes, mais transtornadas do ponto de vista mental, mas amadurecimento não veio. A pandemia não conseguiu alcançar o objetivo de sensibilizar a humanidade. Eu não estou desejando outra, não, mas eu estou dizendo que a gente não mudou, tá? A gente não se transformou com essa experiência. Jorge. E aqui, pelo que está sendo dito, esse conflito acontece e os que sobrevivem não se modificam. Aí vai ter que ver a última. Jorge. Oi. Nessa questão do Rio Eufrates, naquele período, essa região era praticamente uma só. Irã, Iraque, Egito, era ali a parte do Oriente Médio, onde é a Turquia. Quer dizer, se você pegar aquela região que tem praticamente o mesmo tipo de pensamento, a nível, inclusive, de interpretação do Evangelho, né? Com sentimentos antagônicos ao Ocidente. Eles têm Sim. esse sentimento lá. E aí você começa a refletir, a gente pode encontrar na união deles ali, do Oriente Médio, aí indo ali para... Foi até falado aqui o nosso querido amigo Vladimir Putin, e aí você pode encontrar ali esses 200 milhões de soldados, essas armas Sim. nucleares, né? E todo esse aparato. Se você juntar todo aquele mundo de países, né? Juntar Exatamente. Irã, Iraque, Turquia, toda aquela uma liga árabe, talvez tenha 200 milhões. A gente vai ter isso. A Laisa está perguntando o que seriam esses cavalos que cospem fogo. A visão dominante, né, que a gente mais encontra de interpretação é que eles seriam tanques de guerra. Hoje nós temos lança-mísseis, viu? Eles falam que é o tanque de guerra que ele cospe fogo pelo focinho dele, né? E hoje a gente tem os lançadores de mísseis que têm essa condição, né? Ele eleva um pouquinho da cabine do carro e cospem fogo em quantidade imensa. O canhão dá um tiro por vez. Eles lançam até 12 mísseis por vez. Dá um tiro e sai uma quantidade grande de uma vez só. Então,
nós ficamos com essa situação dessa natureza. Eu não vou entrar na última agora, porque ela é mais longa. Se eu entrar, o último é mais comprida a conversa. Porque como vai fechar tudo, é longa a conversa do terceiro AI, né? Mas eu quero contar para vocês que assim que termina o terceiro AI, começa a verdadeira história simbólica do Apocalipse lá no capítulo 12. Aí é que a gente vai ver a mulher que vai para o deserto, vai ficar grávida, o dragão vai correr atrás dela. Aí que começam os grandes símbolos que o nosso Apocalipse possui, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra. Aí vai começar essas imagens do 12 para frente até o capítulo 22, que é quando tudo se encerra, tá bom? Por aqui a gente pode responder algumas perguntas que possam estar aí sendo apresentadas. Aproveitar até para me antecipar na Rosemar. Rosemar está perguntando se isso poderá acontecer mesmo. O que a gente sabe, Rosemar, é que nós somos indestrutíveis. Nós somos espíritos imortais. E que não faz muito sentido destruir a Terra. Por que o governador planetário teria todo o trabalho de construir a vida e depois destruí-la? Tem uma obra chamada Entender Conversando, de Emmanuel, que é um livro de pergunta e resposta. E esse livro de pergunta e resposta, a pergunta número 5 é essa. Você acha que o homem poderia enfrentar uma guerra mundial a ponto de destruir o planeta? Aí os espíritos, Emmanuel responde: não nos encontramos entre aqueles que acreditamos que o homem tenha livre-arbítrio suficiente para destruir a Terra. Então, o nosso governador planetário pode até permitir muita doidice, mas destruir a Terra pela ação deliberada do homem seria muito livre-arbítrio para seres tão primitivos como nós. Então, acredito que se isso tivesse que acontecer, uma medida extrema poderia ser tomada pelo Criador e pelo próprio governador planetário para que isso não aconteça, né? Você vê que uma bomba como aquela de Hiroshima, que hoje ela é milhares de vezes menor do que as que hoje estão já preparadas e prontas para serem atiradas, então a gente precisa considerar tudo isso nessa análise. Mas o final da história é um final feliz, porque o que o Apocalipse vai terminar é que, no final, depois de todas essas oportunidades, os maus serão retirados e o bem se implanta sobre a Terra e se torna aqui um lugar melhor. Esse é o término da história. Só que todo mundo só lê o comecinho, fecha o livro e fica achando que a história é feia. Mas a história tem um final muito feliz, no qual todos os que são bons recebem a consequência da sua condição de serem espíritos melhores, e os que são maus vão ser retirados do planeta e levados para outro lugar. Então, em síntese, é o que nós temos para acontecer, dando um spoiler, né? Para não deixar ninguém preocupado aí com o que está vindo pelo nome. E outra, Jorge, referente à questão da autodestruição humana, no livro Os Mensageiros, quando surge a Segunda Guerra Mundial, no prenúncio da Segunda Guerra Mundial, André Luiz foi questionar Aniceto, e ele diz assim, que os maiorais do plano espiritual do sistema solar, a resposta foi essa: os espíritos coordenadores dos mundos do sistema solar se reuniram diante do prenúncio da Segunda Guerra Mundial. Está lá no livro dos Mensageiros, pode olhar. E ele diz assim, em síntese, a conclusão foi na seguinte frase: roupa suja se lava em casa. Eles iam dar um jeito que, porventura, sair além trincheira da terra, eles iam dar um jeito, não sei que é o jeito, de a coisa acontecer exclusivamente só na nossa terra ou na nossa casa, né? Lembrando que a gente está num sistema, digamos assim, que está interligado. Qualquer mudança, por menor que seja,
Por exemplo, se o Sol fosse um milímetro mais próximo ou mais distante, a nossa estrutura física seria outra. Jorge, Ivan Rodrigues tem uma pergunta. Ele diz o seguinte: Jorge, vamos receber visita de irmãos encarnados de outros orbes? Já estamos recebendo desde o período da saída da pré-história. Quando nós saímos da pré-história para ingressar na história, seres de outros planetas encarnaram de maneira natural na Terra e começaram o processo de enxertia na nossa civilização. Pergunta 76, a primeira pergunta da segunda parte de O Livro dos Espíritos. O que são os espíritos? Seres inteligentes que habitam o universo. Não somos propriedades da Terra. 100 questões para frente, pergunta 176. Nessa resposta, os espíritos dizem que os mundos são solidários entre si. Então, migração de espírito para outro lugar é a coisa mais comum que existe. Agora, o que o Espiritismo fala e que difere daquilo que a ufologia muitas vezes defende é que essa presença do elemento de outros planetas não seria na forma de uma nave espacial para descer numa praça e fazer toda essa informação de maneira muito clara. É encarnando entre os homens de maneira natural, no útero normal, recebendo o código genético que a gente tem, mas com uma visão transcendente de vida, impulsionando o planeta para uma direção mais adequada em relação ao que ele vive hoje. Ok, vamos lá. Que mais? Pergunta aí. Boa noite, Jorge. Destruir a Terra, esta destruição seria só na condição material ou estaria destruindo, afetaria o plano espiritual? Olha, afeta o plano espiritual na medida que o plano espiritual está aqui porque tem gente encarnada aqui. Se não tiver gente encarnada aqui, não tem porque ter mundo espiritual em torno de um planeta que não tem ninguém encarnado. Então, vamos admitir o absurdo, que houvesse uma explosão nuclear e acabasse a vida na Terra. Se não tem gente para encarnar, não tem por que ficar espírito gravitando em torno dela. Então, acaba afetando, sim, o mundo espiritual no sentido da permanência dos espíritos. Mas se a sua pergunta é no sentido de que a radiação nuclear pode afetar as colônias espirituais, vai depender do padrão vibratório dessas colônias, porque a frequência com que as ondas de uma explosão nuclear saem, elas podem, de certa maneira, atingir algumas estruturas que tenham ressonância com ele, outras não. Quanto mais evoluído o espírito, menor a possibilidade de que essas questões os influam. Nas questões 234, 235 e 236 de O Livro dos Espíritos, fala de mundos transitórios, que são lugares do universo que ainda ou que não servem de encarnação dos espíritos, mas que os espíritos param, pousam, fazem uma parada para seguir. E lá é dito que estrelas também são pontos de parada. Gente, é muito quente aquele negócio ali, ó. É muito quente. Se eu botar um cabra meia boca para ficar no sol, ele vai dizer que está quente. Ele vai sentir. E detalhe, o Sol ele é uma estrela. De onde vem a energia que aquece as estrelas? As estrelas são feitas de hidrogênio, que tem um próton e um elétron. E a gravitação é tão forte que aperta o hidrogênio e ele sofre uma fusão nuclear. E dois átomos de hidrogênio se juntam junto com mais pedaços de átomo que se explodiu por lá e forma um átomo de hélio, que tem 2 prótons, 2 elétrons e tem mais 2 nêutrons. A cada segundo, 16
1.000 toneladas de hidrogênio se transformam em 12 milhões de toneladas de hélio. O resto vira energia. Então, deve sair não só o calor, mas a frequência da fusão nuclear, das transmissões dos raios gama pela fusão dos núcleos ali, deve ser um negócio muito louco. E se os espíritos pousam ali, esses que pousam lá não estão em tempo de sentirem as vibrações da fusão nuclear. Agora, de repente, outros pode ser que sintam, os que passam por lá, não. Então, vai depender aí da condição do espírito. A rigor, não deveria interferir, mas como os espíritos são sujeitos às suas próprias crenças e padrões evolutivos, pode ser que alguns sintam um pouco mais no perispírito a influência desses processos. Não, Assis faz essa pergunta. Alguns espíritos estão falando que os portais foram abertos. Será que tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver com o assunto. Só que esse termo, assim, portais, é um termo mais comum no espiritualismo e não no espiritismo, né? Porque o pessoal gosta muito de falar, o pessoal que assiste o filme do Doutor Estranho, aí abre um portal, aí joga um cara de um canto para o outro, no multiverso e tal. Esses conceitos não são conceitos assim muito próximos da doutrina espírita. Então, a gente não costuma usar o termo portal, mas o que a gente tem como notícia é que um determinado padrão de espírito que não encarna na Terra com frequência, agora está permitindo a encarnação deles. Exatamente para quê? Para que eles tenham uma chance de se modificar e para que a gente prove se a gente realmente é bom. Se a gente for bom, a gente convive com os maus e não se contamina com eles. Quer saber se você é bom? Conviva com os maus. Se você conviver com os maus e não se tornar mal e não odiar os maus, então você é bom. Então, Papai do Céu está permitindo a abertura para a encarnação de entidades muito perturbadas, que a gente chega a dizer assim, gente, o mundo está doido. Claro que está doido, porque abriram a possibilidade de uma série de entidades com esse padrão encarnarem no planeta. E assim, eu não estou dizendo isso pelo meu pensamento, mas historicamente, toda a civilização, antes de entrar em sua destruição, ela passa por um período de perversão sexual. Então, os impérios, eles têm 5 fases. Ascensão, glória, apogeu, declínio e queda. No último dos períodos, que é a queda, a perversão sexual ela é muito comum. Isso aconteceu no Império Grego, aconteceu no Império Romano, e nos impérios onde existe a degradação sexual, depois ele cai. Nós estamos vivendo um período de bastante perturbação sexual na nossa sociedade do Ocidente. Então, é talvez um sinalizador de que bons ventos não estão vindo para a nossa civilização. Deverá ter alguma mudança aí, não sei. Só que não é que o mundo acabe. Um novo modelo de sociedade tem que surgir em cima desse. Jorge, Paulo de Santos faz a seguinte reflexão. Grato. Sempre me pergunto qual seria a constituição física em um planeta de regeneração. Sua resposta está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no item 16, onde diz que os corpos do mundo de regeneração são iguais aos nossos. Não tem nenhuma mudança. Em resumo, Paulo, a mudança de provas e expiações para a regeneração é no software, não é no hardware. Ou seja, nós temos hoje na Terra 8 bilhões de pessoas. Algumas já estão em regeneração, outras ainda não estão. Quem está em regeneração? Quem fez a opção pelo bem, pelo amor, pela paz espiritual, pela conexão com Deus, com a partilha. Ele já está em regeneração. O mundo pode estar em transição, mas ele já é regeneração. Cada um que se converte a isso vai se tornando regeneração. Então, o que diz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo é que os corpos da regeneração não têm nenhuma diferença em relação ao nosso. É só questão de querer.
Tá? Então, aí você vai lá, capítulo 3º, Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o item 16, em que diz: os corpos nos mundos de regeneração nada terão de diferente dos mundos de provas e expiações. Para mundos ditosos, não, tá? Para mundo ditoso, a gente tem que ter uma estrutura orgânica diferenciada, mas vai demorar para chegar lá. Mas para passar para agora, não precisa, é só mudança de postura, de visão de mundo. Jorge, quando você estava falando da questão a gente poderia dizer, da resistência e persistência com relação ao mal e aqueles que propõem viver a mensagem do Evangelho de Jesus, me acorde o seguinte pensamento. Um espírito puro como Jesus, ele não poderia simplesmente falar em um só ponto de vista. Será que ele não estava falando essa parábola do joio e o trigo de uma maneira mais ampla do que a gente possa imaginar? Puxa, o que é que ele diz? O que é que ele coloca? Fiz ontem um estudo sobre a parábola do joio e do trigo, falando exatamente sobre a encarnação dos maus. Pois é. Aí, veja só, o espírito maligno, né, planta má semente à noite, aonde ninguém vigia. Então, assim, é como se... quando Abadion cai. Exatamente. Você está entendendo? Assim, por isso que eu digo... por isso que eu digo assim, não dá para você se aproximar da mensagem de Jesus tendo uma visão única do que ele está dizendo ali. Um espírito puro, ele está presente. É como se ele dissesse assim, como todo mundo comenta, né? Um espírito fala, um espírito puro, né? Ele diz muita coisa com uma simples palavra. Então, não é o meu caso, eu não sou espírito puro, estou falando até demais. Então você vê assim. Então, quando a gente se aproxima da mensagem de Jesus, a gente tem que abrir esse campo de leitura. O que é que você acha disso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, é importante observar que os próprios recursos didáticos que Jesus dispunha também eram limitados, né? Também eram limitados, que ele não tinha o elemento perfeito para fazer exatamente. Que alguém pode dizer assim, não, mas era a semente, então, porque ele tinha os recursos para usar. Com esse recurso, tentava ensinar. Agora, a técnica de usar a parábola é genial, porque as pessoas gravam história. Tem vezes que eu faço palestra, Laelder, e aí no finalzinho eu conto uma história. Aí eu encontro as pessoas 10 anos depois. Eu assisti uma palestra sua. Você contou uma história assim, 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 assim. Da palestra não ficou nada, mas a história fica, entendeu? Entendi. As pessoas guardam. Dentro do que vocês estão falando aí, eu vou colocar aqui essa colocação e pergunta de Denise. Boa noite, amigos. Pode parecer que estamos vivendo um caos, mas Jesus comanda essa nau. E não está à deriva. Está certo esse pensamento? O pensamento está certíssimo. Principalmente quando a gente percebe que somos espíritos imortais e que o final da transição é a acomodação do planeta numa nova condição melhor. O problema, Denise, é que as pessoas têm muito uma visão, até comentei isso logo no começo do estudo do Apocalipse, fazendo uma comparação do Apocalipse com a Semana Santa. O que as pessoas destacam da Semana Santa como sendo o mais importante? A crucificação. A crucificação. São raros os que dizem a coisa mais importante da Semana Santa foi a ressurreição, a prova da vida após a morte. A mesma coisa acontece no Apocalipse. A história do Apocalipse termina de uma maneira linda, com a implantação de um reino maravilhoso sobre a terra renovada. Quem lembra disso? Poucos. A maior parte diz, porque vai cair uma estrela, porque vai ter morte, vai ter desgraça, o povo vai sofrer. Tá, me fala do final, como é que termina a história? A história termina com a vitória do bem. Então, Denise, esse aparente processo de perturbação
É o que acontece numa casa quando você quer arrumar. Quando você vai arrumar uma casa, você tem que tirar tudo do lugar para botar de volta as coisas arrumadas. Então, quem chega e vê tudo fora do lugar, diz, meu Deus, está o caos. Calma, nós estamos arrumando. Então, a sociedade está em ebulição porque está eviscerando tudo que ela tem. E eu digo para você, Denise, porque você é muito jovem, mas o mundo não era assim, as coisas não eram assim. E a gente acabou construindo uma sociedade surpreendentemente louca. E isso foi muito interessante porque nós descobrimos que nós não somos bons. Se eu perguntasse para mim mesmo, há 30 anos atrás, a humanidade é capaz de odiar? Eu diria, não é não. Esse período passou. Hoje as pessoas não querem mais isso, querem a paz. E as redes sociais vieram me provar que ainda existe muito ódio dentro das pessoas, que existe muito desequilíbrio, que existe muito desamor, que existe muita violência, que ainda existe muito primarismo no nosso sentimento. Então, na verdade, o que é que as redes sociais vieram fazer? Vieram sarjar um tumor e botar o tumor para fora. Então, nós estamos sarjando uma inflamação e está parecendo que está tudo revirado. Mas é assim mesmo que se tratam as inflamações. Agora, nós estamos no período da ebulição dessas ideias e é natural que apareçam todo tipo de ideologia. Para quê? Para saber quem é bom. Porque antes, na época que o Laelder era menino, só tinha poucas opções do que fazer na vida. Você tinha poucas opções. Muita gente para dizer, não faz isso que é errado. Hoje, todas, Denise, todas as portas estão abertas. Tem uma porta fechada. E ao lado de cada porta tem um cara dizendo, entra por aqui que é legal. Para que é isso? Para saber quem é bom. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que nem porta tem. O caminho que conduz o homem à perdição. O caminho largo não tem porta. Então, nós estamos com todas as portas abertas para saber se a gente passa ou não pela porta estreita. Esse é o grande desafio. E quem é que passa pela porta estreita? Quem não odeia. Porque se você disser assim, eu não passei pela porta estreita, ainda matei 3 pessoas que falavam de maneira diferente de mim. Se a gente tiver violência dentro de nós, a gente vai odiar as pessoas que pensam de maneira diferente. Isso também me revela. Então, eu também sei se eu sou perturbado por essa característica, odiar os que pensam diferente de mim.